Iniciando então pelo cabimento. Caberá um recurso, o recurso será cabível se o ato judicial for recorrível e se o recurso for adequado. Então podemos sintetizar que cabimento é igual a recorribilidade mais adequação. Sabemos que das decisões interlocutórias proferidas no juízo de primeiro grau, cabe o agravo. Logo, uma decisão interlocutória é recorrível. O mesmo podemos dizer com relação à sentença. A sentença é recorrível, em tese. Não sei se o recurso da parte será admitido. Da sentença, sabemos nós, cabe apelação. Resta perquirir, o recurso é adequado? E eu volto ao mesmo exemplo. Bem, a sentença é recorrível. E o recurso adequado para a sentença é a apelação. E se a parte de uma sentença interpôs a apelação, então o recurso dela será cabível. Outro requisito de admissibilidade é a legitimidade. E a legitimidade para recorrer guarda uma relação com a condição da ação, também denominada legitimidade. Resta perquirir, a parte recorrente tem alguma relação com o direito discutido no processo? Se ela já é parte no processo, em tese ela tem legitimidade. O autor, o réu, os terceiros intervenientes, todos têm legitimidade. Mas mesmo não sendo parte, não figurando na relação processual, pode ser que ela tenha algum interesse, um interesse jurídico no desfecho da demanda. E aí se reconhecerá também a esse recorrente, embora não tenha figurado na relação processual, reconhecerá o direito de recorrer, um recurso, por exemplo, do terceiro prejudicado. Se uma sentença puder influenciar ou tiver a potencialidade de influenciar uma relação jurídica que a parte no processo mantém com um terceiro, este terceiro, embora não figure na relação processual, poderá evidentemente recorrer. E haverá então a legitimidade desse terceiro prejudicado. Há uma particularidade que eu gostaria de salientar com relação ao prazo para o terceiro, que nós já falamos em certos casos tem legitimidade para recorrer. Ele, como terceiro, não é intimado da decisão judicial. E nessa hipótese, o prazo começa a correr do momento da intimação da parte cujo direito ele pretende defender. Esse terceiro prejudicado, o terceiro que vem ao processo por meio de um recurso, ele nada mais é do que um assistente recursal, um assistente que comparece na fase do recurso. E o prazo, então, para ele começará a fluir a partir do momento que esse assistido foi intimado. Outro pressuposto de admissibilidade é o interesse. E o interesse refere-se a eventual prejuízo. Para recorrer não basta ter legitimidade, não basta figurar na relação processual. É indispensável que demonstre um interesse, algum proveito no recurso. Por mínimo que seja o interesse, a condição para recorrer estará preenchida neste particular. Questão discutível refere-se ao interesse do Ministério Público recorrer quando se trata de interesse de incapaz. Suponhamos que numa ação que versa sobre interesse de incapaz, o Ministério Público não tenha sido intimado. Ele não foi intimado, mas a sentença foi favorável ao menor. Poderia ele recorrer? Tem o Ministério Público, neste caso, interesse de recorrer porque houve uma violação a uma lei procedimental? Deveria o Ministério Público ter sido intimado e não o foi. Pode ele recorrer? Tem interesse em recorrer? Para alguns não, porque o Ministério Público atuaria exatamente na defesa do incapaz. Não teria ele outra possibilidade senão defender o incapaz. Como a sentença foi favorável, não houve prejuízo ao interesse ministerial. Mas há outra corrente
que sustenta que o Ministério Público atua não necessariamente na defesa do incapaz, mas sim no interesse público, no interesse de fazer valer a lei, no sentido de aplicar corretamente a lei. Para esta corrente, o Ministério Público tem interesse, mesmo que a sentença tenha sido favorável ao menor. Outro pressuposto de admissibilidade se refere à tempestividade, ou seja, o prazo para recorrer. De acordo com o sistema vigente, nós temos aí o prazo de 15 dias para a apelação, para os embargos infringentes, para o recurso extraordinário, recurso especial e afora outros recursos. Um prazo de 10 dias para o agravo de instrumento e o prazo de 5 para os embargos de declaração. No projeto do novo Código de Processo Civil há uma certa uniformização. Os prazos serão todos de 15 dias, exceto para embargos de declaração, que o prazo será de 5 dias. E para o projeto, ou melhor, no projeto do novo Código de Processo Civil, os prazos só correrão em dias úteis, diferentemente do sistema atual, que os prazos são contínuos. Para a apelação, nós temos um prazo de 15 dias. Há aquelas hipóteses de prazo em dobro para recorrer, como disposto no artigo 188, a Fazenda Pública tem prazo em quadro para contestar e em dobro para recorrer. Nós temos outras hipóteses em que os prazos também são contados em dobro, como, por exemplo, quando há litis consortes com procuradores diferentes. No caso de recurso interposto por defensor público, esses têm prazo em dobro. Então, a Fazenda Pública, o Ministério Público, os litis consortes com procuradores diferentes e os defensores públicos. Dando prosseguimento aos pressupostos de admissibilidade, falamos agora do preparo. Preparo nada mais é do que o pagamento das despesas processuais referentes àqueles atos. Sabemos que para ter acesso ao serviço judiciário é indispensável que façamos preparo para ajuizar ação, para interpor recurso e outros atos processuais. Essas despesas têm natureza de taxa. É a taxa que se paga em razão de o Estado colocar à disposição das pessoas um serviço público específico e divisível, o serviço judiciário. Isso tem natureza tributária, taxa como modalidade de tributo. Pois bem, e o preparo nada mais é do que o pagamento dessa taxa e que recebe o nome de custas processuais, despesas processuais, que tem um sentido mais amplo, mais genérico. No que se refere aos recursos do sistema processual civil, de um modo geral, o preparo é feito no momento da interposição do recurso. Então, se você vai interpor uma apelação, é indispensável que no momento da interposição você apresente o comprovante do pagamento dessa despesa processual. Em alguns casos, fora do sistema do Código de Processo Civil, admite-se o pagamento posterior, o que ocorre na Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099. Você interpõe o recurso e há um prazo de 48 horas para comprovar o preparo. No Código de Processo Civil não é assim. Mesmo tendo o prazo de 15 dias para interpor uma apelação, se você interpõe a apelação no quinto dia você terá que demonstrar que fez o preparo. Há exceções. Por exemplo, se você faz o preparo, mas não faz o preparo integralmente. Neste caso, dá-se o prazo de 5 dias para você complementar o preparo. A partir do momento que o julgador verifica no juízo de admissibilidade que foi feito o preparo, mas o preparo não é integral, o recorrente será intimado para complementar este preparo. O preparo não é exigido de todos os recursos. Nós temos um critério objetivo para os preparos e um critério subjetivo. Critério objetivo, a regra, exige-se preparo para todos os recursos, exceto para agravo retido e embargos de declaração. Quanto ao aspecto subjetivo, alguns recorrentes são dispensados dos recursos, como, por exemplo, a Fazenda Pública
Fazenda pública, nós sabemos, aqueles entes que têm um regime público de bens, a União, os estados, os municípios, suas autarquias, as fundações públicas. Estes são dispensados de preparo. Também aqueles que gozam de assistência judiciária não estão sujeitos a preparo. Outro requisito de admissibilidade é a regularidade formal. Não basta recorrer. É indispensável que a sua petição esteja formalmente regular. Primeiro, é indispensável que haja petição escrita. Não se admite, no sistema recursal do direito processual civil, o recurso oral, a não ser, evidentemente, o agravo retido, interposto na mesma audiência em que é proferida a decisão recorrida. Fora dessa hipótese, haverá sempre a petição escrita. A regra é que a interposição se dê no juízo de origem. Nós falamos da exceção, falamos do agravo de instrumento que é interposto diretamente no tribunal. Então, para que haja regularidade formal na eventualidade de uma sentença, deve-se interpor a apelação em petição escrita e no juízo prolator da sentença. Essa petição deve haver nos requisitos mínimos, deve haver indicação e qualificação das partes, as razões do inconformismo e o pedido de nova decisão. Essa fundamentação do recurso e o pedido de nova decisão recebe o nome de dialeticidade. Isso é um princípio fundamental dos recursos. Os recursos devem ser dialéticos, devem conter as razões. Nós sabemos que no sistema do direito processual penal não se exige instantaneamente, no momento da interposição do recurso, as razões. Diferentemente se passa no direito processual civil. É indispensável que o recurso seja dialético, que ele contenha ali as razões e o pedido de nova decisão. Finalmente, para que se atenda a esse requisito da regularidade formal, é indispensável que a petição esteja subscrita por advogado constituído. Outro requisito de admissibilidade dos recursos refere-se à contrariedade da sentença à súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou a inexistência de súmula. O fato é que se houver súmula do STF ou do STJ e a decisão recorrida estiver em conformidade com uma dessas súmulas, não caberá o recurso. A essas súmulas nós damos o nome de súmula impeditiva de recurso e por isso foram erigidas a pressuposto de admissibilidade de recurso, de forma que se houver súmula no sentido da decisão recorrida, o recurso não será admitido. É indispensável que a decisão recorrida contrarie a súmula ou que não haja súmula. Para finalizar este tópico dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, nós temos aí a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Por fato impeditivo, há a desistência do recurso, o reconhecimento da procedência do pedido ou a renúncia ao direito. E como fato extintivo, a renúncia ao próprio recurso ou a aquiescência com a decisão. De forma que não deve haver fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Se a parte renuncia ao próprio direito ou se a parte desiste do recurso, obviamente o recurso não será admitido.